E avançamos agora para a análise neste último jornal. São meus convidados habituais à sexta-feira, Eduardo Teixeira, é deputado do PSD, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Deputado Manuel Mota, vou começar por si e por estas declarações de Ferro Rodrigues a propósito das críticas internas que, ao que parece, não estão a abalar a confiança de António Costa em Ferro Rodrigues. Sim, ao que sei, a bancada do Partido Socialista é de facto uma bancada bem organizada, bem estruturada e liderada por uma figura inquestionável da democracia portuguesa. O Ferro Rodrigues é um dos responsáveis pelas políticas sociais mais avançadas em Portugal e daquelas que são mais avançadas no contexto da Europa, portanto não vejo nenhuma relevância. O António Costa disse bem, acho que é um orgulho para todos os socialistas terem como líder da bancada parlamentar uma figura como o Eduardo Ferro Rodrigues. Mas então como é que olha a polémica desta semana e as críticas um pouco, digamos, dissimuladas sobre a falta de assertividade e agressividade de Ferro Rodrigues no debate quinzenal desta quarta-feira? Eu não vejo, não vi críticas nenhumas. Supostamente há uma notícia de que alguém terá dito que, não tendo fontes, não sendo objetivas, não vejo nenhuma relevância. Acho, inclusive, é que neste debate parlamentar desta semana o Eduardo Ferro Rodrigues esteve muito bem. Portanto, não relevo os faits divers. Acho que o fundamental para a política portuguesa, e nomeadamente para a liderança do Partido Socialista, que era a liderança, nomeadamente a liderança parlamentar, é a assertividade com que nós temos estado. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem apresentado um conjunto de propostas e tem criticado aquilo que é o nosso papel de fiscalização do Governo. E reitero, a figura do Eduardo Ferro Rodrigues é de facto muito relevante e muito valorizada no contexto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e da sociedade portuguesa. E uma das críticas que partiu precisamente de Ferro Rodrigues nesta quarta-feira foi em relação à polémica dívida de Pedro Passos Coelho à Segurança Social. Esta é, de resto, uma polémica que já se vem a arrastar nas últimas 2 semanas. Sucederam-se declarações de Passos Coelho, declarações do Presidente da República, declarações da oposição, isto tudo um pouco a conta-gotas. 2 semanas depois, deputado Manuel Mota, em que é que ficamos em relação a esta polémica? Bem, eu acho que as críticas que foram feitas são essencial uma espécie de grito de revolta da população portuguesa, que sentiu que um primeiro-ministro que acumulou austeridade sobre austeridade, que supostamente implicava um rigor extremo na aplicação de medidas, nomeadamente em relação à fuga aos impostos, ao não pagamento a tempo e horas de impostos e de contribuições, e que depois na sua prática era um bocado diferente, quando aquele provérbio português, faz-me lembrar aquele provérbio português de que olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Portanto, isto descredibilizou o primeiro-ministro. Acho é que nós não devemos estar eternamente nesta discussão, portanto, acho que o descredibilizou, acho que terá um momento certo, os portugueses terão um momento certo em outubro, setembro, final de setembro, início de outubro, de responder àquilo que foi na nossa ótica uma fragilidade tremenda. Mas esta não era a altura para o Partido Socialista pedir a demissão do Primeiro-Ministro? Não, o Primeiro-Ministro é que tem que tirar as eleições, tem ou não tem condições políticas, porque repare, nós estamos a 6 meses das eleições, neste momento que é fundamental para o país, é que se comecem a discutir aquilo que foi a avaliação dos 4 anos do governo do Partido Social Democrata e do CD, e que se comecem a perspectivar um conjunto de propostas alternativas. Se o Primeiro-Ministro acha que tem condições, nós não achamos que ele tenha condições, portanto, quando se diz que ele não tem condições e não tem credibilidade, mas ele tem uma maioria parlamentar, a maioria parlamentar certamente que o colocaria novamente na rota da governação, fê-lo durante momentos muito difíceis e em que aconteceram um conjunto de situações muito negativas para este governo, manteria. Portanto, a questão fundamental aqui é, se ele acha que tem condições, é uma decisão dele, mas é uma decisão que os portugueses, e todos os dias nós estamos confrontados com aquilo que é a opinião dos portugueses, sentimos que sentem com grande revolta aquilo que é uma prática diferente daquilo que é o que é dito, o que é proposto aos portugueses. Portanto, ele acha que tem condições, nós achamos que ele não tem condições já há muito tempo. Acho que está muito fragilizado e é dramático, nomeadamente do ponto de vista governativo, ter um Primeiro-Ministro nestas circunstâncias. É uma decisão do Primeiro-Ministro que nós achamos que vai ser avaliada depois em outubro. Deputado Eduardo Teixeira, uma polémica que veio afetar a imagem do Primeiro-Ministro. Em sondagens que já se fizeram, entretanto, os portugueses revelaram que não têm acreditado nas justificações que têm sido dadas sobre a falta de pagamento à Segurança Social. Já existe, inclusivamente, nesta altura, uma petição que vai ser entregue no domingo, uma petição a pedir a demissão de Pedro Passos Coelho. Antes de mais, boa noite. É só mais uma, com certeza,
instrumentalizada. Digamos que quando temos uma oposição que, em vez de ter ideias, de apresentar ideias, de defender projetos, de dizer aos portugueses o que é que os farão acreditar daqui a 6, 7 meses, já passou quase um ano que António Costa foi eleito e os portugueses não conhecem quase nada. E vem esta questão que a Carla dizia muito bem em relação ao líder parlamentar, uma pessoa que considero bastante, mas que falta-lhe argumentos, falta-lhe políticas alternativas, falta-lhe a sua afirmação perante um projeto político que terá que ser diferente para quem tanto critica. E depois vemos tantas fé diversas, tanto tentativa de aproveitamento político e que ao contrário dessa questão que fala da sondagem da opinião, ainda hoje temos conhecimento de uma sondagem da opinião e o Partido Socialista não descola mesmo. Não descola mesmo e, portanto, eu diria que já está quase ao nível do antigo líder, António José Seguro, a seguir às eleições europeias, quando se lhe pediu que o partido tinha que mudar de rumo. Bem, mudar de rumo do partido, o maior partido da oposição, aquele que tem que apresentar as propostas alternativas, que tem que fazer acreditar os portugueses num outro projeto, vai apenas e só enverdar por um caminho de populismo, de tentativa de achincalhar politicamente um primeiro-ministro, e isso com certeza os portugueses vão tendo essa consideração e António Costa vai por aí fora derrapando em vez de se afirmar em tão pouco tempo que está à frente do Partido Socialista. Eu diria que já se começa a sentir nas hostes socialistas algumas saudades de António José Seguro e que se calhar o rumo que tomaram, bem sei, o sorriso do meu caro amigo Manuel Mota pode ser bem explícito, porque já se começa a sentir que as pessoas veem que não há alternativas. Isto de dizer, como foi dito esta semana, de que só em junho é que se vai dizer, ou que se vem, anda-se a dizer que vão mobilizar Portugal. Mobilizar com base em quê? Quais são as políticas alternativas? É o tentar chincalhar o primeiro-ministro? Bem, esse assunto já está encerrado, esse assunto foi bem esclarecido no Parlamento, esse assunto foi bem escalquizado de todas as formas que possam existir pelos líderes da oposição, em especial no Parlamento, pelo líder parlamentar do Partido Socialista, que ainda hoje, desesperadamente, porque não tem outros argumentos, tentou retomar novamente o tema, quando o assunto, como todos os portugueses viram, ficou bem explícito. Nós somos humanos e não temos um robô à frente do governo, não. Temos um ser humano que teve um problema mas não foi, deveria ter havido um pedido de desculpas voluntário por parte do Primeiro-Ministro? Bem, mas não foi voluntário. No momento em que ele soube, ele liquidou. E mais do que isso, ele teve dificuldades, é que já falamos na semana passada, acordou o pagamento em várias prestações. Ele é um ser humano e é absolutamente cumpridor. Ele não deve nada à Segurança Social, ele não deve nada ao Fisco e ficou bem explícito. Como ele próprio disse esta semana, não saiu minimamente beliscado. Deputado Manuel Mota, quer responder? Bem, a verdade é que Eduardo, eu não sei quanto tempo é que ele perdeu, mas perdeu muito tempo e não disse nada absolutamente em relação ao caso. Portanto, nós percebemos o incómodo. Nós percebemos o incómodo. O incómodo é muito grande em relação à situação. Portanto, vamos lá. Vamos lá. A postura das pessoas, quer dizer, Eduardo, não tem absolutamente... Eu tinha muita vontade de te interromper, mas não te interrompi. Só queria dar 3 notas muito objetivas em relação àquilo que disseste e àquilo que é mais relevante do ponto de vista político. Em primeiro lugar, não é uma falha qualquer. É uma falha que fragiliza em primeira instância o sistema de segurança social. É uma falha que a maior parte dos portugueses, quando a têm penhoras. E em muitos casos perdem as casas onde vivem. Não é uma questão menor. Não é uma questão de facto de uma falha circunstancial, qualquer um de nós pode ter, uma falha grave, de grande dimensão, não foi um mês, não foram 12, foram 4 anos. Aliás, as notícias continuam a sair e continua a não ser claro, de facto, quanto tempo foi, se o pagamento foi na totalidade, teve a oportunidade de pagar em 2012, decidiu não pagar em 2012 para não ter nenhum benefício, ou para que ninguém considerasse que tinha um benefício e só pagar depois de sair do governo. Na verdade é quando foi público, em janeiro de 2015, decidiu pagar em janeiro de 2015, portanto, eu acho que do ponto de vista político, o Primeiro-Ministro está muitíssimo fragilizado e é mau para os portugueses. Depois, a segunda nota em relação às alternativas.
O Primeiro-Ministro não teve nenhum favor. Nós não sabemos as circunstâncias totais da Mas o realidade. Partido Socialista quer mais? Nós queremos que fosse claro que o Primeiro-Ministro, até que fosse ter ideias muito para o claro. país? Gostávamos muito que o Primeiro-Ministro não achasse que era uma coisa menor para ele e achasse que é uma coisa muito relevante para os portugueses. Eduardo, há 3 semanas atrás o Partido Social Democrata e o CDS decidiram permitir ou continuar a permitir que os cidadãos portugueses... as duas não ideias Agora, que têm. permite-me só terminar. Há 3 semanas atrás o Partido Social Democrata e o CDS decidiram permitir a continuidade de uma situação absolutamente escandalosa, que é que alguns portugueses, por pequenas dívidas, possam ver os seus bens penhorados e perderem aquilo que é talvez o seu morada. Portanto, é absolutamente dramático para alguns portugueses e dá a sensação de que existe aqui, não diria uma situação de favorecimento, mas 2 pesos e 2 medidas do ponto de vista ético e moral daquilo que é a definição das responsabilidades. Isto é muito mau para o Governo, é muito mau para Portugal, essencialmente é muito mau para Portugal. A segunda nota tem a ver com o posicionamento do Partido Socialista, da liderança do Partido Socialista, quer do Ferro Rodrigues, quer do António Costa. O Partido Socialista tem, em primeira instância, a responsabilidade, neste momento, de fazer uma análise, o Partido Socialista e o país, uma análise da governação destes 4 anos. Não. E fazendo essa análise, o Partido Socialista tem já dezenas de alternativas. Aliás, dir-te-ia mais, em Orçamento de Estado para 2015, apresentamos 36 propostas. Por sinal, todas chumbadas pelo Partido Social Democrata. Isso resume-se em quê? E, de fundo, reformas de fundo. Alguma na segurança social? Vou dar alguns exemplos. Nas funções do Estado? Nas funções essenciais de despesa e da racionalização se me deixares responder, dir-te-ei da despesa do Estado. Todas nessas áreas. Vou dar 2 exemplos paradigmáticos. A modernização administrativa, talvez dos pilares mais relevantes da reforma de Estado. E nós não modernização, estamos a fazer... vocês esqueceram-se do Simplex. Vocês olharam-se para um pequenas lojas de cidadão até ao nível das freguesias. Eduardo, não compares isso com aquilo que foi a grande revolução que o Simplex... O Conselho de Tesourio. A grande reforma... São cerca de 15 lojas que vão ser utilizadas num pequeno Conselho. O Eduardo hoje está com vontade de não me ouvir. Não conseguimos ouvir os dois ao mesmo tempo. Eu posso dizer 2 ou 3 substancial. Alguma coisa que fosse importante. Se não ouvires, é evidente que não vais perceber nada do fundamental deste trata. O Simplex foi uma dessas medidas. Em relação ao IMI, a manutenção da cláusula de salvaguarda que vai permitir a muitas famílias não levarem um rombo de grande dimensão numa altura em que estão fragilizadas do ponto de vista económico e financeiro. É uma das medidas muitíssimo relevantes. Outra muito relevante e que me diz diretamente respeito como comerciante, como empresário, que tem a ver com a colocação novamente na taxa de 13% do IVA da restauração. Foram milhares de postos de trabalho que se perderam. A economia não ganhou nada com isto. Perde-se nos centros históricos, perde-se nos empresários, perde-se no emprego. E, em última instância, pagamos em sede de segurança social. Estamos aqui a falar de medidas muito concretas. Dou-te mais uma para terminar. O investimento na reabilitação urbana, a relevância que tem a reabilitação urbana, e tu perceberás isso também como eu, o centro histórico de Viana do Castelo, os centros históricos das nossas cidades, a relevância que isto tem no contexto de uma reformulação da economia, da recuperação do emprego e de uma dinâmica que pode alavancar o crescimento económico que depois sustenta o modelo social que temos. Portanto, aqui já há um conjunto de propostas objetivas apresentadas pelo Partido Socialista e que estão na discussão, em debate, em termos quer de plenário da Assembleia da República, que foram apresentadas na Assembleia da República, quer no debate político lançado pelo líder do Partido Socialista, António Costa. Eduardo Teixeira. Bem, meu Câmara Mota, hoje acho que estamos de facto com ainda mais dificuldade em passar a mensagem e em afirmar alguma coisa que se fosse substantiva por parte do Partido Socialista. Não ouvimos nada que fosse para racionalizar a despesa. Pelo contrário, estamos a falar de o situações... Simplex não racionaliza a despesa. Não, desculpa. O Simplex, nós estamos a falar de um programa expansivo que não é ao nível só dos municípios, que já está este governo é um governo descentralizador de competências. Ao nível das freguesias, hoje um cidadão do teu concelho já poderá ir a uma freguesia tratar de assuntos que têm a ver com o Estado. Se calhar a Câmara Municipal não cria condições, para se tratar de assuntos. No meu concelho, que é um concelho liderado pelo socialista, não tem nenhuma loja nem que se possa tratar de uma mera taxa. Tu consideras que as lojas... Agora é a minha vez de tentar dizer alguma coisa. E esta questão, por exemplo, da regeneração urbana, para nós é muito importante. Ainda há dias eu fiz e potenciei em Viana do Castelo um debate muito importante, vendo o exemplo do Porto, a questão do Porto Vivo, um exemplo, algo que é absolutamente muito importante e que não se pode pensar que é só um papel do poder central. É também um papel do poder local. Aqui no Porto, esta cidade que foi desenvolvida, de Porto Vivo, foi desenvolvida sob um modelo social-democrata, como tu saberás e bem, por cada euro investido foi conseguido captar, em média, 13 euros de investimento privado.
Ou seja, algo que seja potenciador para além do emprego. E o Governo tem um pacote muito expressivo de 1.000 milhões de euros que foi anunciado. Nós não andamos aqui a apresentar propostas de 1.000 milhões de euros para a regeneração urbana e eficiência energética. São 1.000 milhões de euros. Estamos a falar do Portugal 2020, mas que tem regras de ação, tem prioridades, tem um programa de parceria que o Partido Socialista questionou. Mas agora que está operacionalizado, que o Norte tem aqui uma primazia muito importante e que toca também com as empresas que falamos, da restauração e todas as áreas que têm que ser modernizadas e têm que ser apostadas para criar emprego, nós não podemos continuar a fazer autoestradas ou continuar a fazer... Conheço bem o umas breves palavras sobre a potencialização do Portugal 2020. A questão é essa, é relevantíssima. Os fundos comunitários serão o principal instrumento para alavancar a nossa economia. E, de facto, o Governo tem feito muita publicidade, mas hoje, no dia de hoje, hoje já estamos a 14 de março, não há um único programa aberto. Um único programa aberto. Quando deviam ter sido iniciados em 15 de novembro, não temos um único programa aberto, que é dramático para a nossa economia, que precisa ser alavancada com fundos comunitários, na altura em que está fragilizada. Portanto. E avançamos para outros temas. Um plano que foi aprovado esta semana. Falamos do plano estratégico para o regresso dos imigrantes ao nosso país. Eduardo Teixeira, o programa chama-se Vem. É um programa Vem depois do Governo ter dito aos imigrantes, aos portugueses, vai. Bem, lá está, aqui um bom exemplo de um governo atuante, um governo que tem que ter uma prioridade nas pessoas e centrado nas pessoas e centrado no emprego. Nós hoje temos novos portugueses, nós hoje temos portugueses espalhados pelo mundo que não advêm destes últimos anos, ao contrário do que às vezes, lá está, por falta de ideias e por falta de projeto político, o Partido Socialista tenta criticar. Ainda hoje vimos o líder do Partido Socialista nessa posição. Nós queremos privilegiar o empreendedorismo, nós queremos privilegiar as pessoas ao nível da integração de novos cidadãos e dos fluxos migratórios que existem. Tudo isto é muito importante, antecipar e criar e dar oportunidades também a portugueses que estão lá fora, que são filhos de portugueses e que lá está, são os novos portugueses, em que o Governo vai ter a capacidade, nomeadamente, por exemplo, começando por Inglaterra, de ter políticas de auxílio ao empreendedorismo e a estágios também em empresas que são de capitais portugueses que se afirmaram lá fora. E, portanto, nós temos aqui um pacote que, bem sei mas que muitas vezes primeira fase abrange uns 30 a 40 projetos. Claro, mas é verdade, mas tem que se começar pelo início. Para milhares de imigrantes que estão mas isso não significa que logo a seguir dê origem a muitas outras dezenas e, portanto, se estima que conseguiremos apoiar 200 projetos logo no primeiro ano. E, portanto, estamos a falar destes 200 projetos em empresas que sejam substanciais. Estes 40 ou 50 são um pontapé de partida. E é bom, Carla, termos aqui a noção de que o Governo sempre teve uma posição dianteira. Ao contrário do que se passava no passado recente, noutros governos, que havia reações e, portanto, era um governo reativo, não. Nós aqui somos um governo atuante. O Governo de Portugal, neste momento, percebe que tem que auxiliar as pessoas que são da diáspora e que tem que ter medidas, e não foi preciso nem sequer se debater nunca no Parlamento essa questão. Porquê? Porque o desemprego em Portugal também está a decrescer e há efetiva criação de emprego em Portugal. Números que estão quase a ser históricos. Claro que o Partido Socialista diz, as pessoas imigram. Não. Neste momento há política de criação de emprego em Portugal e há que ter uma noção que temos um papel importante no auxílio dos portugueses que estão lá fora. Muitos deles são novos portugueses e não são portugueses que emigraram. Manuel Mota, como é que olha agora esta mudança de atitude do Governo, que agora incentiva os portugueses a voltarem para o país? Parece-me que o Governo está a tentar apagar um incêndio de grandes dimensões com um copo d'água. Mais de 300 mil portugueses emigraram nos últimos 3 anos. Há uma média de 110 mil por ano. A mais qualificada das gerações da nossa história. Isto é absolutamente dramático. Dizer-se que se vai lançar um programa que tem como, numa primeira fase, 40 a 50 e que pode vir a ter, no máximo, 200 projetos, é de facto apagar um incêndio com um copo d'água. É tapar o sol com a peneira, é estar em tempo de eleições e tentar dar a ideia de que se está a fazer alguma coisa quando não se está a fazer absolutamente nada. Absolutamente nada para uma geração que, infelizmente, por palavras ditas por um governante, mais alto governante, o mais alto responsável, disse-o. E disse-o sem pejo, que o melhor seria emigrarem, que fariam bem em emigrar.
E imigra-se hoje, em muitos casos, na mesma situação que se imigrava há 40 anos atrás. Com situações dramáticas do ponto de vista social. Nós vimos com cidadãos nossos em carros, a dormirem em carros, a dormirem em estações de metro, um pouco por toda a Europa. Isto é absolutamente dramático, porque no seu país não foram criadas condições para se manterem. Não foram criadas condições, como disse e repito, porque nós fomos para além daquilo que era um memorando de entendimento, aplicamos medidas de austeridade que foram muito para além daquilo que seria necessário e não criamos condições para que esta gente pudesse cá estar, pudesse contribuir, em última instância, para o crescimento da economia que era tão necessário. Nós temos futuro aos portugueses. Essa é a verdade dos factos. Nós não estamos na situação que teve a Grécia. Nós não estamos na situação dos zigue-zagues que o Partido Socialista tentou fazer ao longo deste processo, não tentando honrar o memorando que assinou. Nós tivemos e reganhamos a soberania e demos futuro aos portugueses. E por isso é que temos, neste momento, esta almofada de auxiliar fora de portas o Partido Socialista. Hoje devia estar a saudar. Agora, não é o meu amigo Manuel Mota e, portanto, é o Partido Socialista que está fora. Eu sei bem a dificuldade de defender alguém que não tem projetos. Eu hoje gostava que o Partido Socialista viesse cá hoje dizer que estas medidas são importantes para os portugueses. Estas medidas são importantes para quem está lá fora e que não é dentro destes 300 mil. Porque o Partido Socialista esquece que no tempo que era governo e que julgávamos que gastávamos como pensássemos que éramos um país rico, que como se não houvesse amanhã, que a dívida era uma questão de crianças e que não era para pagar, que eram as palavras do antigo Primeiro-Ministro. Agora temos é que ser atuantes. Já reparamos que o PST não tem respostas em relação às matérias em concreto e volta novamente, não tem resposta, volta novamente a 2011, volta em 2011 ou volta às propostas. Eu já falei em 4 propostas, não estou a falar nas dezenas de propostas que há 3 semanas atrás no debate sobre a descentralização apresentamos. A verdade é que dá a sensação que o governo que está a governar não tem alternativas para o país, portanto precisa de propostas. Nós temos lançado, é só aproveitá-las. Eu acho que o Partido Social Democrata e o CDS podem aproveitar as nossas propostas e devem aproveitá-las porque são fundamentais para o país. O Partido Social Democrata está muito satisfeito com as sondagens, está a 13% de diferença do Partido Socialista, portanto está satisfeito. É um problema do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata está satisfeito com a credibilidade do Primeiro-Ministro que tem. Caiu brutalmente do ponto de vista daquilo que era a sua imagem, já não era grande, mas da sua imagem nas sondagens, estou a falar só das sondagens, e limita-se a utilizar paliativos para resolver problemas de grande dimensão. Acho que todos os portugueses perceberão que não é com projetos para 30, 40, 50, 200 que seja, em mais de 300 mil que emigraram nestes últimos 3 anos, que resolve qualquer problema. As questões centrais que se colocam a Portugal são problemas de crescimento económico, e o crescimento económico só pode ser estratégico se nós formos capazes de olhar para o país de uma maneira diferente do que este governo olhou. Este governo cortou em setores estratégicos, na ciência, na investigação, na educação, com efeitos em setores também muito importantes, como a saúde e as prestações sociais. E eu mostrei nos últimos 3 programas gráficos dramáticos do ponto de vista das prestações sociais, e este governo foi avaliado pela própria Comissão Europeia. Também falamos sobre isso. Quando diz que Portugal tem 2 milhões de portugueses e 2 milhões de pobres, peço imensa desculpa, e pior do que isso, tem nas políticas de emprego uma falha muito grave que não permitem à economia alavancar-se. Portanto, é a Comissão Europeia que o diz. Não é sequer o Partido Socialista, que já o disse por variedíssimas vezes. É a Comissão Europeia, aqueles a quem, por variedíssimas vezes, o Partido Social Democrata e o CDS consideram ser os seus líderes ideológicos daquilo que são as políticas. Vamos ter que aguardar mais 3 meses para saber o que o PS pensa sobre todas as matérias, porque nós não sabemos quase nada. Eu já tenho não sei quantas propostas, mas se quiseres debater qualquer área, em relação a qualquer área em concreto, o Partido Socialista não tem propostas. E vamos continuar o nosso debate, meus senhores, na próxima sexta-feira. Agradeço a presença neste último jornal. Vamos crescer 1,9%. Teixeira, deputado Manuel Mota. Muito obrigada pela presença e até à próxima sexta-feira. Muito obrigada.